Ups. Estamos ao vivo em todas as plataformas. Já vamos começar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Olá, dançantes do meu Brasil querido! Sejam bem-vindas e sejam bem-vindos ao Quintal Coreográfico. Esse tempo de dança que a gente tem aqui, né, para conversar sobre alguns assuntos e temas sobre a dança. Meu nome é Thalita Leme Chuang, também conhecida por Thalita LC, e eu sou sua professora de dança, às quintas-feiras, toda quinta-feira aqui, às 3 horas da tarde. Sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos. No Quintal Coreográfico de hoje, a gente vai falar sobre os 10 fatos sobre os ossos que todo artista da dança deveria saber. Mas antes, deixa eu fazer aqui um convite. Convido você que está aí me assistindo e me ouvindo a me seguir nas mídias sociais, seja Facebook, Instagram, YouTube, os podcasts, Twitter, blog. Me segue nas mídias sociais porque toda semana tem conteúdo novo. Tem conteúdo novo de podcast, o Papo Curvo, toda terça-feira. Tem texto novo no blog, né, no meu blog do Medium, toda sexta-feira. Tem vídeos pequenos acontecendo, tem pequenos textos, frases, insights. Vem, me segue, vamos explorar e desvendar essa dança, essa área do conhecimento que a gente tanto ama, que a gente se dedica assim com sangue, com a vida, com o corpo inteiro. Beleza? E é isso aí, como eu sempre falo, dança gera vida. Então vamos junto, beleza? Certíssimo. Bom, 10 fatos sobre os ossos que todo artista da dança deveria saber. E artista da dança aqui é bailarino, é professor, é coreógrafo, estudante, todo mundo que trabalha com dança, que faz da dança o seu hobby, o seu prazer, a sua alegria, o seu sustento. Todo mundo que trabalha com dança, estuda a dança, pensa a dança, deveria saber sobre os ossos. Você que é artista da dança, certamente já sabe muita coisa, né? Porque a gente que é artista da dança, nós temos uma tendência meio nerd, né? A gente gosta de estudar, de aprender, de desvendar esse universo dançante, não é mesmo? Né? Como se a gente estivesse, por exemplo, atracados numa ilha. Vejam hoje, né, o nosso querido desenho aqui, nosso fundo, nosso painel de fundo do Quintal Coreográfico, né? Atracamos numa ilha. Aparentemente algum pirata chegou antes de nós. Tem umas caveiras ali, tem também uma caveirinha de um peixe ali, uma espinha de um peixe, até um peixe triste, não sei se você vai enxergar. Se não enxergar, tudo bem, maravilhoso, mas assim, acho o máximo o meu fundo. E hoje estamos numa ilha para descobrir ossos. E eu vou contar uma coisa pra você aqui. Eu sempre gostei de osso, mas eu tenho memória de quando é que osso se tornou uma coisa muito legal na minha vida. Assim, que eu achava, né, quando eu comecei a achar osso o máximo. E como é uma história muito antiga, eu falo que eu sempre gostei de osso, mas tem um momento. E esse momento, por incrível que pareça, foi assistindo desenho animado. A gente gosta de desenho animado, né? Então, tem um desenho, né? Na verdade era uma fita. E aí tinha trechinhos de um desenho que eu depois descobri que fazia parte de um único desenho, chamado Silly Symphony. Sinfonia Engraçada. É um desenho da Disney.
que aparece um monte de caveira e elas acordam no meio da noite, né? Bate meia-noite no relógio, e elas acordam e elas dançam umas dancinhas, fazem uma série de coisas, é sensacional. E eu assisti esse desenho numa fita que chamava Histórias Arrepiantes Disney. Então tinha várias histórias, desenhos curtos assim, de Dia das Bruxas, terror e coisa do tipo, né? E tinha esses pequenos trechinhos que eu achava que eram coisas separadas, né? Porque assim, vinha um desenho e vinha um trechinho desse das caveiras. Um outro desenho, sei lá, o Pato Donald, alguma coisa de mistério com ele, aí vinha outro trechinho. Mas esses trechinhos, na verdade, fazem parte de um único desenho chamado Silly Symphony. E eram as caveiras acordando, dançando e aprontando e fazendo um monte de coisa. Eu achava sensacional. Aliás, acho sensacional até hoje essas caveiras dançantes. E quando eu era pequena, além desse desenho, tinha uma brincadeira que falava, né? Quando o relógio bate às 1, todas as caveiras saem da tumba. E por aí vai. Essa música foi regravada por uma série de pessoas, acho que até Eliana ou sei lá quem, regravou a música das caveiras. Mas enfim, desde a minha infância, caveiras, ossos são importantíssimos. E também um pouco da minha fé, né? Porque tem uma imagem muito bonita que fala do Vale dos Ossos Secos e depois eles ganham vida. Enfim, ossos sempre me acompanharam e talvez sempre acompanharam você. De repente, porque você era a pessoa que quebrava as coisas todas. Eu nunca quebrei um osso, mas conheço gente que vive quebrando os ossos, né? E de repente você ou alguém da sua família é o famoso quebra tudo. Enfim, ossos. Ossos são muito importantes para nós da dança. Eu acredito que todo mundo que é da dança considera osso uma coisa importante, certo? A gente sente o osso, ele tá em nós, ele é importante para a nossa dança, mas o quanto a gente entende de osso de fato? Será que a gente consegue explicar em detalhes as coisas que dizem respeito aos ossos? Como eu disse, nós, artistas da dança, amamos conhecer as coisas. A gente tem uma tendência nerd, a gente quer saber. E isso é o máximo. Acho maravilhoso. Então vamos lá. 10 fatos sobre os ossos que todo artista da dança deveria saber. E se não sabe, vai ficar sabendo agora. E se sabe, vai relembrar aqui comigo que é uma delícia. Então vamos lá. Tchararam. Primeiro fato. E obviamente, gente, eu não vou falar todos os fatos sobre os ossos, porque é muita coisa, mas o meu desejo é despertar o teu interesse. Primeiro fato, os ossos são a arquitetura do corpo. Essa é uma imagem muito bonita, não é mesmo? Os ossos são a arquitetura do corpo. O que significa? Significa que os nossos ossos, eles nos estruturam, eles nos moldam de dentro para fora. E a partir dos nossos ossos é que a gente consegue conhecer o mundo ao nosso redor. Vamos entender isso um pouquinho melhor? Bora! Então é o seguinte, vamos pensar nas construções. Eu não sou uma expert em construção, em arquitetura, engenharia e coisa do tipo, ok? Mas vamos lá. Quando um engenheiro, se inicia uma obra, né, para construir uma casa ou construir um prédio, a primeira coisa, né, depois de ter desenhado, ganhado aval, ganhado orçamento, essas coisas, essas burocracias anteriores e o desenho da coisa em si, bom, depois que passou essa primeira parte, a primeira coisa agora que vai colocar a mão na massa para fazer uma construção é o trabalho que eles chamam, se eu não me engano, de fundação. Certo? Se você entende de construção, você depois me dá um ok. O trabalho de fundação. Então, o trabalho de fundação de uma casa, ou de uma construção, vamos falar aqui de uma casa, beleza? Então, imagina. Eles nivelam o terreno, por exemplo. Certíssimo? Eles nivelam o terreno, eles colocam uma série de estruturas, às vezes metálicas ou de outro material, para fazer uma espécie de
esqueleto, olha o nome, interno, e depois é que as coisas vão sendo colocadas, tijolos e tudo mais, e fechando as paredes. Mas eles criam essa primeira estrutura, né? Como galhos internos, que é o esqueleto, né? Os alicerces, né? E aí eles têm uma ideia, uma estruturinha, um desenho da casa, e depois isso vai sendo preenchido, colocando telhado, todas as coisas necessárias para que a casa venha se tornar realmente um lugar para se morar e habitar e ser uma coisa maravilhosa, certíssimo? Então, da mesma forma. E aí, quando a casa está pronta, ela ocupa um espaço, certo? E quando eu olho para essa casa, o espaço ao redor já não é mais o mesmo. Agora eu tenho uma casa ocupando, certo? Então, da mesma forma, os nossos ossos, eles são a arquitetura do nosso corpo, né? Eles estão ali, colocados uns sobre os outros, em encaixes móveis, em encaixes que também causam estabilidade. Já vou falar mais sobre isso. E a partir dele, todo o nosso corpo vai sendo moldado e preenchido. E é a partir dessa arquitetura que eu conheço o mundo ao meu redor. Eu tenho agora esse espaço, eu tenho essa habitação. E agora eu consigo conhecer o mundo ao meu redor a partir da minha arquitetura, a partir da minha estrutura. Então, os nossos ossos, e esse é o primeiro grande fato, são a arquitetura do nosso corpo. E a gente pode pensar a partir de uma construção, tal qual é uma construção de uma casa, é com a gente, com os nossos ossos, ok? Maravilha! Vamos para o segundo? Bom, fato número 2 sobre os ossos, ok? Que todo artista da dança deveria saber. Nós temos como adultos aproximadamente 206 ossos no nosso corpo. 206 ossos é a contagem tradicional, ok? Alguns estudiosos vão falar em 208 e outros vão falar em 210. Por quê? Por causa dos ossinhos chamados sesamoides que ficam no nosso pé. Tem 2 em cada pé. Alguns vão considerar eles como parte do osso completo, que seria a região dos metatarsos, então dá 206. Outros vão considerar, tem uma duplinha aqui de sesamoides num pé, tem uma duplinha no outro, então vai para 208, mas se eu considerar que essa duplinha é formada por 2, então vai para 210, ok? E isso é muito legal. Então 206, 208, 210, 200 e poucos ossos no nosso corpo. Fantástico! Agora, muito fantástico também é saber que quando a gente nasce, quando somos um pequeno infante, quando somos um bebê bem pequeno, ali nós temos muito mais do que isso. Nós temos em torno de 270 a 300 ossos. Os estudiosos variam um pouco na contagem. E isso por quê? Porque alguns ossos depois eles se fundem, principalmente os nossos ossos que compõem o nosso crânio, mas não só eles, né? Outros ossos se fundem. Um momento meio Dragon Ball, fusão do Goten e do Trunks, ok? Então é isso que acontece, alguns ossos se fundem, então diminui a contagem dos nossos ossos, mas é incrível a quantidade, seja como criança, seja como adulto, de ossos que nós temos no nosso corpo. Então esse é o fato número 2, maravilha? Fato número 3, e talvez para você dançante seja uma novidade, não sei, vamos ver. Os nossos ossos mudam de forma. Vou falar de novo. Os nossos ossos mudam de forma, ok? Se você achava que o osso era uma coisa estagnada, que ele era uma coisa dura e que não mudava de jeito nenhum nessa vida, errou! Não, os ossos, eles são plásticos. Não, gente. Osso não, quando eu falo que os ossos são plásticos, eu não estou dizendo que eles são feitos de plástico. Eu estou querendo dizer, aliás, é daí que vem, né, o nome plástico do que eu vou falar.
Eu tô querendo dizer que eles são moldáveis. Plásticos no sentido de serem moldáveis. Aliás, o plástico ganhou o nome de plástico porque ele era um material moldável, ok? E tem vários níveis de plástico, né? De capacidade de moldar ou não. Enfim, deixa o plástico pra lá. Mas o plástico do osso fica. Os nossos ossos são moldáveis, tá? De acordo com a tensão, com a influência, né? Com a... Como eu posso falar? Enfim, com a resistência, com a força que ele sofre a partir da gravidade ou dos músculos, ou mesmo do toque sensível, ele muda. Ou seja, o nosso osso muda de acordo com a gravidade que atua sobre ele, certo? O nosso osso ele muda de formato de acordo com a tensão que é causado junto com os músculos, né, que vão mexendo os nossos ossos, os músculos vão mexendo os nossos ossos. E essas forças que vão atuando no nosso corpo, que vão ali nos nossos ossos, vão mudando eles. Por exemplo, quando a criança é bem pequena, você pode olhar, e ela ainda não engatinha nem nada, você pode olhar, as costas dela são praticamente um C, uma curvinha. Conforme ela começa a engatinhar, né? Primeiro a buscar com um olharzinho, né? Ela apoia assim no chão, empurra e busca com o olhar. E depois ela vai nos 4 apoios e começa a engatinhar. Você vai vendo que a coluna dela começa a ganhar uma curvatura. Começa a acontecer uma mudança no osso. Agora, essas mudanças no formato do nosso osso vai acontecendo sempre, sempre, sempre. Por mais que os ossos sejam parecidos, né? Todo mundo tem uma pelve, todo mundo tem o fêmur, todo mundo tem a tíbia, a fíbula, etc e tal. Se você olhar o esqueleto de uma pessoa e de outra, você pode perceber algumas diferenças. Algumas têm uma parte mais desgastada, outras não. Então, as ações da gravidade, as ações dos nossos próprios músculos, as tensões do nosso corpo, a vida que a gente leva vai mudando o formato do nosso osso, porque ele é plástico, tá? A gente pode ter aquela imagem daqueles óculos escuros, sabe? Quando vai pra luz, aqueles óculos assim que são normais, mas quando vai pra luz, ele escurece. Quando vai pro claro, ele volta a ficar claro. Sabe essa questão de mudar? De mudar. Então pensa numa imagem de algo que muda. Os nossos ossos mudam. Claro que eles não mudam como, sei lá, um papel que você pega e rasga. Não é assim. Mas eles têm a capacidade de serem moldados de acordo, como resposta às ações da gravidade, dos músculos, das tensões que a gente faz nele. Se eu se eu quebro um osso e depois ele se restaura, ele muda. E por aí vai, certíssimo? O sapato que eu uso no meu pé... Várias coisas que a gente faz no nosso corpo vão mudando os nossos ossos. Então os ossos não são duros, rígidos, que não tem nenhum tipo de vida. Os ossos estão vivos. Não se esqueçam disso. Os ossos estão vivos. Aliás, eles são vivos, ok? Maravilhoso! Então esse foi o nosso fato número 3. Vamos para o fato número 4. Yes! Os ossos, deixa eu pegar aqui que vai ser legal. Os ossos, eles são divididos assim, sua grande maioria, em 3 partes, tá? Todo osso tem 3 partes, ok? Ele tem uma membrana externa, tá? Que protege ele e que faz ele se ligar aos ligamentos, aos tendões e à fáscia. Não face, fáscia, ok? Então, ele tem essa membrana externa. Depois, ele tem uma parte mais rígida, mais sólida. E dentro ele tem o núcleo, tá? Então, 3 partes. Eu vou trazer 2 imagens aqui para falar com vocês sobre as 3 partes dos ossos. A primeira não é tão feliz, mas é divertida, então eu vou começar por ela. Pensa no ovo. Certíssimo? Lá a imagem do ovo. Só que a diferença do ovo e dos ossos é que a ordem não é a mesma, mas eu vou apresentar para vocês mesmo assim porque é legal. Então vamos lá, ó. A gente tem o ovo, certo? A parte da casca, que é a parte dura, no caso do nosso osso, é a parte do meio. É a segunda parte, tá? Mas tem uma parte dura.
A clara do ovo, que parece uma coisa mais fininha e parece uma coisinha molinha, assim, meio transparente, é a membrana, é a parte de fora do nosso osso. E o núcleo é a mesma coisa, a gema do ovo e o núcleo é a parte de dentro. Não foi o mais feliz dos exemplos, mas eu tenho um exemplo melhor. Vamos pegar aqui, esse é o exemplo principal para vocês guardarem. Guardarem não existe, gente. De onde eu peguei esse S. Eu tô a rainha do S essa semana, vocês não sabem, mas eu estou falando aqui pra vocês, colocando S onde não existe. Pra vocês guardarem sobre os ossos, vamos pegar um lápis. Não sei se vocês vão enxergar. Presta a câmera, presta a câmera, presta a câmera, ok? Presta a câmera. Foi? Aqui, presta a câmera. Ai, não. Aqui. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Foi? Aqui. Aqui foi no YouTube. Yes. Face, Insta. Tá, vamos lá. Pega um lápis. O lápis, ele tem essa tinta externa, certo? Essa camada de tinta externa. Essa camada externa é a membrana do nosso osso. Tá bom? É a membrana. Periósteo. Periósteo, né? Periósteo. Nome difícil, não importa gravar agora, tá? Mas tem essa membrana externa e ela vai ser essa tinta que reveste, né, o nosso lápis. Aí tem a parte da madeira do lápis, certo? A parte da madeira do lápis é essa parte mais rígida que compõe o nosso osso. Certíssimo? E lá dentro tem aquilo que é o lápis mesmo, que a gente escreve. O núcleo do nosso lápis, né? A partinha escura, o grafite. E esse seria o nosso núcleo. Então, a imagem do lápis certamente é a imagem mais feliz. Pega um lápis, veja as 3 camadas, a tinta externa, a parte da madeira e a parte do grafite. Certíssimo? Então, tal como um lápis é o nosso osso, ok? Só que certamente um pouco mais flexível do que esse que eu tô segurando aqui. Vai quebrar o lápis. Não sei se eu tenho essa força toda. Não vou tentar agora. Fiquei tentada, mas não vou tentar agora. Então, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que o nosso osso é formado por 3 partes. A membrana externa, conhecida como periósteo, a parte interna mais rígida e o núcleo internão lá, que nem o nosso lápis. Você pode pegar a imagem do ovo, mas vai ter que fazer aquele paranauê que eu fiz. Perfeito, vamos para o 5º fato sobre os ossos que todo artista da dança deveria saber. Os nossos ossos são formados por fibras, ok? O que compõe o nosso osso? O que compõe o osso é a fibra. Fibra também é tecido conjuntivo, né? Na verdade, o tecido conjuntivo certamente é um dos mais abundantes do nosso corpo. Mas os ossos são formados por fibras e a mais predominante das fibras que formam os nossos ossos é o colágeno. É aquele colágeno que algumas mulheres querem comprar pílula, né? Pra ver se repõe colágeno no corpo. Não é bem assim, tá, minha gente? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas o que eu quero falar pra vocês hoje é que os ossos são formados por fibras e a fibra mais predominante, a que mais tem num osso, é o colágeno. Colágeno é uma coisa muito bacana. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o colágeno ele é duro e resistente, ele também proporciona flexibilidade. Ou seja, ele é rígido, resistente, mas ele também proporciona flexibilidade, ele tem uma maleabilidade. Então é maravilhoso. Qual é uma boa imagem sobre o osso, sobre colágeno, né? Pra gente pensar em osso, mas pensar na fibra dele, para pensar sobre colágeno. Enfim, qual é uma boa imagem que eu posso trazer para você? Bambu. Pensa no bambu. Thalita não sei o que é bambu. Oh, meu Deus. Vamos lá. Filmes de Kung Fu. Já assistiu algum filme de Kung Fu? Kung Fu Panda, que seja. Tem umas árvores bem compridas nesses filmes de Kung Fu, verdes assim, né, bem cilíndricas, né, parece um cilindro assim, e os lutadores de Kung Fu, né, lá, os guerreiros dos filmes, o próprio Kung Fu Panda, não lembro o nome do personagem, mas o Panda, o Panda, e aí eles pulam na árvore, a árvore flexiona para um lado, mas não quebra. Flexiona para o outro e não quebra.
flexiona pro outro e não quebra. Aí vai pulando pro outro, aí faz uma coisa meio Matrix, assim, aliás, veio antes de Matrix isso, né? Matrix é que chupinhou dos filmes de Kung Fu. E aí vai, e tem toda essa flexibilidade, ou seja, se você lembrou, se não lembrou, vai assistir um filme de Kung Fu, ou pega um bambu, a Rancho tem bambuzais maravilhosos também aqui no Brasil. Enfim, vai atrás dessa imagem. Por quê? Porque o bambu, ele é flexível, mas ele é resistente. Na China e em outros lugares, casas inteiras, construções inteiras, a parte da estrutura, do alicerce que eu falei, que os ossos são feitos de bambu. Pois é. Eu, né, cheguei a morar na China junto com meu marido durante um tempo e a gente viu várias construções acontecendo usando os bambus. Então é bem interessante. Por quê? Porque ele tem resistência, ele é forte, ele é flexível também. Então ele é duro, resistente, flexível, maleável. E os nossos ossos são assim graças ao colágeno, porque o colágeno tem essas características. Então, o fato número 5 é que os ossos são formados por fibras e a mais predominante das fibras que formam os nossos ossos é o colágeno. Muito importante pra gente. Esse fato aqui parece bem óbvio, mas a gente tem que ter noção disso. Esse fato número 6. Os ossos, eles servem para proteção do corpo. Tá? E quando a gente fala em proteção do corpo, vou te dizer uma coisa. Os ossos protegem o nosso corpo muito melhor do que a capinha do seu celular protege o seu celular. Porque você pode pensar, mas Thalita, veja bem, eu tenho um monte de coisa e o osso tá lá dentro. Como é que ele protege o nosso corpo? Os nossos ossos, eles protegem o nosso corpo principalmente no que diz respeito aos nossos órgãos vitais. Aqueles órgãos que se você detonar, acabou, valeu, boa sorte, te vejo no próximo mundo. Enfim, não dá. Então os ossos, eles protegem o nosso corpo principalmente no que diz respeito aos órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais? Eu estou falando do nosso cérebro, por exemplo. Eu estou falando do coração. Estou falando do pulmão. Estou falando também de parte dos outros órgãos, ainda que eles estejam em contato direto, aqui a gente consegue colocar, né, baço, fígado e tudo mais, as costelas estão próximas, a coluna estão próximas e de certa forma a maneira como a coisa foi estruturada também proporciona proteção. Certíssimo? Mas não só nisso, existe uma proteção que acontece, que os ossos proporcionam, né? Que tem a ver com uma coisa que acontece dentro deles. Mas isso eu já falo daqui a pouco. Então, os nossos ossos, eles servem para proteção. Muito melhor do que a capinha do seu celular ou a película de vidro que você colocou nele. Ok? Então, os nossos ossos servem para proteção. A gente não pode esquecer disso. Por mais óbvio que pareça, às vezes a gente tem que ver, pá, na nossa cara, certíssimo? Os nossos ossos, lembra que eu falei que tem uma coisa que acontece, que eles protegem porque eles fazem um negócio? Acabei de falar? Então, beleza. Os nossos ossos, eles produzem as células sanguíneas. Então, vamos lá. Dentro dos nossos ossos, dentro, lá na medula, lá no nosso núcleo, lembra do lápis, ok? São produzidas as células sanguíneas. Bom, células sanguíneas são quais? A gente tem as vermelhas, a gente tem as brancas e a gente tem as plaquetas, certo? As vermelhas e as brancas são conhecidas como os glóbulos. A gente já ouviu isso várias vezes na escola, talvez, certo? Os nossos ossos produzem essas células sanguíneas. E Thalita, qual que é a importância das células sanguíneas? Eu lembro que sei lá, entendeu? Alguma coisa acontecia na escola porque a real importância não era veiculada, né? Não falavam assim
com a seriedade da coisa. Vou trazer aqui uma imagem para você que talvez ajude você a entender a seriedade da coisa. Bom, se a gente fala sobre sangue, o sangue é bem importante, né? Pô, sangue. Isso aqui é bem importante. Mas a questão é o seguinte, as nossas células sanguíneas que compõem o nosso sangue, óbvio, né? Elas todas juntas formam o sangue, mas algumas coisinhas formam o sangue. Elas são os carregadores, os transportadores das coisas. Imagina uma empresa. Tem uma empresa lá e aí tem vários departamentos e tal. E aí eu tenho que levar uma coisa desse departamento pro outro, e dessa coisa pro outro, dessa coisa pro outro, babá. Quem faz isso são as células sanguíneas. As vermelhas. Elas são os carregadores. Elas levam os nutrientes, elas levam as coisas que fazem as outras células funcionarem. E as coisas que fazem as outras células funcionarem é que faz você e eu funcionar. Eu funciono porque as minhas células sanguíneas vermelhas estão transportando para cima e para baixo os nutrientes que fazem eu funcionar. E a mesma coisa está acontecendo aí agora no seu corpo. E quem produz essas células? Os ossos. As células brancas, os glóbulos brancos, são os seguranças dessa empresa. Então, né, fazem parte do sistema imunológico, né? Eles cooperam junto. Então, eles são segurança. Sem segurança, filhinho, adeus. Imagina em tempos de coronavírus o que a gente mais quer. Em tempos de Covid-19, o que a gente mais quer é um bando de célula branca cooperando e trabalhando sem parar no nosso corpo, não é mesmo? E quem que produz essas células? Os ossos. Os ossos. E as plaquetas? As plaquetas, elas são as reparadoras, né? Cortou, reparou. Cortou, reparou. É uma das funções das plaquetas. Tem um desenho, minha gente, e eu vou recomendar. É engraçado. Às vezes chega a bizarrice, mas ele é muito bom, ele é muito interessante. Tem um desenho na Netflix, para quem tem acesso à Netflix, tá? Chamado Cells at Work, que seria células no trabalho. É um desenho japonês, tá? Animação japonesa, um anime. E esse anime, ele fala sobre as células do corpo. Então, ele olha para o corpo humano não pensando nos órgãos, não pensando nessas estruturas maiores, mas ele olha para o corpo olhando para as células. Então, aparece lá o glóbulo vermelho transportando coisa, o glóbulo branco lutando contra as bactérias, as plaquetinhas lá bem pequenininha, tapando os ferimentos. É sensacional. Assistam, porque é um super aprendizado de como funciona o nosso corpo. E quando vocês virem as células sanguíneas, né, glóbulos brancos, vermelhos, as plaquetas atuando ali no desenho, lembra, quem produz isso são os meus ossos, ok? Então, maravilha! Fato número 8, já estamos chegando ao fato número 8 dos nossos 10 fatos sobre os ossos, de que todo artista da dança deveria e deve, falo mesmo, saber. Que maravilha! Os nossos ossos, eles são responsáveis pela mobilidade do nosso corpo. Agora, pera lá. Osso não se mexe sozinho, tá? Osso não se mexe sozinho. Quem faz os ossos se mexerem são os músculos, e os músculos recebem, na verdade, informações nervosas para agirem, etc e tal. Mas o fato é que se não tivessem as alavancas do nosso corpo, não tem mobilidade. Alguns ossos são mais responsáveis pela mobilidade do que outros, ok? Por exemplo, vamos pensar no nosso pé, ok? Eu vou, aliás, apresentar para vocês o meu querido pé, meu querido pé, mais de uma vez na live de hoje. Tá limpinho? Ah, tá, é o que temos para hoje. Meu pé. Espero que vocês estejam vendo. Meu pezinho. Tá vendo aí? Beleza. O pé. Meu pezinho aqui, então vamos lá. Se a gente pensar no pé, que a gente usa o pé para andar, mas tem uma parte do pé que é mais responsável pela mobilidade e uma parte que é mais responsável pela estabilidade, que aliás é o nosso próximo fato. Então vamos pensar, quando a gente pensa aqui, ó, essa parte de dentro do nosso pé, tá? Vou usar essa terminologia para ser mais fácil. Essa parte de dentro do nosso pé, que a gente chama de medial, pé medial, que corresponde aos 3 primeiros
metatarso, os 3 primeiros dedos aqui, ela é responsável pela mobilidade. Os sesamoides estão aqui, né? Os propulsores do movimento, né? Uns dos nossos vetores. Eles estão aqui. Então, essa parte é responsável pela mobilidade do nosso pé. Mas não só isso. A parte anterior da nossa pelve também é responsável pela mobilidade do nosso pé. Eles são, digamos assim, mais adaptados para o movimento. Então, a parte da frente do pé, a parte da frente da nossa pelve, a parte anterior da nossa bacia, tá? E essa parte de dentro do pé, o pé medial, é responsável pela mobilidade. Então, esses ossos, eles estão mais adaptados para o movimento. Agora, mover-se, gente, é um eterno jogo aqui, né? Uma gangorrinha entre estabilidade e não estabilidade. Estabilidade e não estabilidade. Instabilidade, isso é mover e isso também é equilibrar, ok? O equilíbrio é um eterno desequilíbrio. E assim a gente já vai para o nosso 9º fato, que eu já meio que dei a dica. Alguns dos nossos ossos são responsáveis pela estabilidade, por manter a gente estável. Então, pensando no nosso pé, e vai o pezão de novo, a parte de fora, que responde aos 2 últimos dedos, que seria a parte lateral do pé, e a parte aqui de trás da nossa pelve, da nossa bacia, a parte posterior, é responsável pela estabilidade do nosso corpo. E como eu falei, é uma gangorra entre estabilidade, mobilidade. O movimento precisa dessas duas coisas, da mesma forma como o equilíbrio. Vou soltar aquela frase, não esqueça jamais. O equilíbrio é um eterno desequilíbrio, tá? Então, quando você estiver lá fazendo a sua aula de balé e for fazer passê e ficar equilibrado numa perna, não pense em enrijecer. Pensa que o equilíbrio é um direcionamento dos ossos, mas para eu ter o equilíbrio eu tenho também um eterno desequilíbrio. É assim que a gente fica, ok? Uma coisa dura, sem curve, enrijecida, quebra e cai. Lembra da figura do bambu, certíssimo? Maravilhoso. Chegamos ao nosso 10º fato do nosso... Que 10 fatos que todo artista da dança precisa e deve saber. Chegamos ao número 10. Yes! Bom, vamos lá. 10º fato. O 10º fato sobre os ossos que todo artista da dança deve saber é o seguinte. O nosso polegar, tá? O polegar é o dedão da mão. O nosso polegar nos faz seres únicos, ok? O nosso polegar nos faz únicos em todo reino animal. Não existe nenhum outro ser vivo, mamífero, com a mesma capacidade que a gente tem no que diz respeito ao nosso polegar. Não tem outro mamífero com o polegar igual ao nosso. Veja lá, estou falando de sermos únicos, não de sermos melhores, arrasantes, todos poderosos, ok? Botando essa onde não precisa, mais uma vez. Enfim, o que acontece? Esse polegar aqui do nosso sistema esquelético, ele tem uma capacidade que só a gente tem. Ele tem a capacidade de olhar os outros dedos. Eu sei disso, eu fiz uma pausa dramática. Ele tem a capacidade de olhar os nossos dedos. E a gente chama isso de polegar opositor. Então, ó, vou olhar os dedos. Pega a sua mão, gente, faz o exercício, não tem como, a gente só experiencia isso se a gente fizer. Pega a mão e, ó, põe o dedão para fazer o dígito do dedão olhar para os outros dígitos. Ele olha. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, ele sozinho, ele vai e olha, eu posso até trazer os outros, rolar uma conversinha. Isso aqui só a gente faz. Só a gente. Esse grau de mobilidade e de refinamento do dedão, só a gente faz. Mas nenhum animal faz no reino todo. Nenhum outro mamífero. Nenhum. Então a gente chama isso de polegar opositor. E essa é uma característica única nossa.
E pensa, se ela é única nossa, a gente tem um tipo de comunicação que só a gente faz. Essa aqui é uma comunicação, um movimento que comunica, todo movimento educa, que só a gente faz. Então, quando a gente usa também o nosso dedão na dança, é uma coisa única, só a gente comunica esse tipo de coisa. E em dança, também só a gente comunica esse tipo de coisa. E só a mão faz isso, o pé não faz. Ai, gente, é uma cena lamentável, mas vamos lá. Você pode tentar mover o dedão, mas eu consigo virar... Tá vendo? Ele não consegue olhar. Tá rolando muito... Né? Não, o outro pé talvez seja mais interessante. Não. Consigo abrir? Ele não consegue, gente. Pode tentar. O polegar opositor nos faz únicos. Ele é uma parte do sistema esquelético que nos faz únicos. E se nos faz únicos, é um elemento expressivo do nosso corpo que só a gente faz. E se a gente usa isso na dança, só a gente que tem. Então, maravilhoso. Nem os chimpanzés, nem os macacos têm isso aqui, tá? Porque talvez você pense, mas os macacos e os símios, nem os primatas. Não, eles não têm isso aqui. Eles não têm. Eles têm, por exemplo, uma coisa diferente de nós. Eles têm os dedos muito mais compridos para segurar nos galhos e poderem escalar e andar pelos galhos. Então, eles têm outras habilidades, outros desenvolvimentos, como os metatarsos muito mais compridos. Mas a gente é que tem o polegar opositor. Isso nos possibilita uma série de refinamentos no pegar e no fazer, e no dançar, e no expressar em dança. Então, quando esse polegar opositor vem dançar, ele vem expressar e comunicar uma coisa que só nós, seres humanos, temos. E isso é maravilhoso. Certíssimo? Vamos recapitular? Os 10 fatos sobre os ossos que todo artista da dança deve saber. O primeiro fato, vou aqui olhar para não perder a ordem. Os ossos são a arquitetura do corpo. Segundo fato, temos aproximadamente 206 ossos, nós adultos. Os ossos mudam de forma, eles são plásticos. Os ossos são formados por 3 partes. Os ossos são formados por fibras e a mais predominante das fibras dos nossos ossos é o colágeno. Os ossos servem para proteção. Os ossos produzem as células sanguíneas. Alguns dos nossos ossos são responsáveis pela mobilidade, outros nossos ossos são responsáveis pela estabilidade. E nós somos os únicos que temos o polegar opositor. E esses são os nossos 10 fatos sobre os ossos no dia de hoje. E como diz Klaus Viana, o principal objetivo é a gente reconhecer os nossos ossos. Então eu vou dar uma dica aqui de trabalho que você, dançante, aí do outro lado, me ouvindo e me assistindo, pode fazer. Nós podemos trabalhar com os nossos ossos observando, tá? O exercício de observação, tanto de um atlas anatômico, de um desenho do corpo, quanto olhando mesmo pra gente, a gente pode reconhecer os nossos ossos contornando com as mãos, ok? Vocês podem fazer isso, ó, contornar e reconhecer, mesmo, pega mesmo o dedo, sabe? Passa a mão, sente onde tem espaço, sente se tem alguma cavidade, algum buraco, tá? Então, você pode reconhecer os seus ossos através do contorno, do tato, através de um toque sensível, de tocar e permanecer com a mão, e através de sonorização e vibração. Então, você pode fazer algumas percussões nos seus ossos, porque assim você também reconhece os seus ossos e eles também percebem, eles ficam vivos. Lembra, os ossos são vivos. Tá? Eles não estão mortos, eles estão vivos. Eles não são um troço duro e o resto amarra neles. Não pensem assim. E lembre-se, o sangue, as células sanguíneas tão necessárias para a nossa existência e carregam os nutrientes para o nosso corpo para que a gente se mantenha vivo, são produzidas dentro dos ossos. Então os ossos são muito importantes. Me fala aí, qual desses fatos mais chamou a sua atenção sobre os ossos? E escreve, coloca nos comentários, tal fato eu não sabia, ou tal fato eu não tinha dado toda a atenção que ele merecia. Coloca, compartilha as suas impressões para eu saber, para eu poder trocar ainda mais com você. Eu vou achar isso uma delícia e assim a gente fica mais empoderados com esse conhecimento e assim a nossa área cresce e fica mais forte com todo esse saber. Certíssimo? Então esses foram os 10 fatos sobre os ossos que todo artista da dança deveria e deve saber.
Maravilha? Certo. Quero falar o seguinte, Quintal Coreográfico acontece toda quinta-feira às 3 horas da tarde. E esse quintal fica gravado sim e disponível durante 15 dias no IGTV, no IGTV do Instagram, no Facebook, lá na minha página e também no meu canal de YouTube. Então vocês podem rever essa live mais uma vez, vocês podem compartilhar com pessoas que, pô, essa pessoa tá começando a dançar agora, seria bacana se ela começasse aos pouquinhos estudando sobre o corpo, tão importante pra gente que dança. Então compartilha com essas pessoas, compartilha com seus alunos, mesmo com seus alunos crianças, certamente eles vão entender. Manda para alguém que, puxa, ela se interessa por isso, compartilha esse conteúdo, assiste de novo e lembre-se, você tem 15 dias para fazer isso, porque depois, já foi-se, ok? E é isso, meus queridos e minhas queridas dançantes, mais uma vez, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que esse conteúdo seja um conteúdo de valor, que agregue na sua vida, que faça diferença na sua dança, porque osso faz diferença na sua dança. E se você entende de osso, melhor ainda será a sua dança. Certamente. Eu sou a Thalita LC, muito obrigada. Dança gera vida. Vamos dançar. Vamos cuidar do osso, vamos dançar a partir do osso. E é isso aí. Eu vejo vocês no próximo Quintal Coreográfico, na semana que vem e nas mídias sociais. Vem junto. Grande beijo. E é isso aí.